A epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 13, temos uma expressão bem forte que foi assumida e colocada pelo próprio apóstolo Paulo. Diz o texto: somos blasfemados e rogamos até o presente, temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos. O lixo deste mundo. Quando pensamos em lixo, nos vem à nossa memória algo que é descartado, algo que não serve para mais nada, sobras que não utilizamos mais, coisas que geralmente nos trazem um aroma desagradável ao nosso olfato, coisas desprezíveis. Quando olhamos para o lixo, podemos ver lugares onde as cidades deixam essa quantidade de detritos, dejetos, um lugar horrível, um lugar onde aparecem aves de rapina. Em muitos desses lugares, pessoas buscam algo que possam ainda ser aproveitado, e essa expressão é uma expressão extremamente desprezível, algo que as autoridades procuram tratar da melhor maneira possível para não contaminar os rios, os mananciais de água, não poluir o ar. E nós sabemos que esse é um dos grandes problemas que são enfrentados pelas autoridades que têm a função de administrar esse lixo que é retirado das nossas casas, retirado de todas as casas e levado para um lugar que não possa poluir o ambiente onde nós vivemos. Então, realmente é uma situação política que merece muita atenção de todos. Quando existe uma greve no recolhimento desse lixo de nossas casas, nós sabemos o quanto malefício isso pode trazer para as nossas casas, para a nossa família e para toda a comunidade em que vivemos. E é com essa expressão tão baixa e profunda que nos causam ojeriza, o apóstolo se coloca como o lixo deste mundo. Que expressão forte! No mundo religioso em que nós vivemos, onde os líderes estão se autopromovendo, estão se colocando como superstar, vemos neste evangelho um contraste muito grande quando o grande apóstolo Paulo, aquele que foi, conforme podemos ler no livro de Atos, no capítulo 9, quando ele teve a sua conversão, o Senhor Jesus disse para Ananias, no verso 16 do capítulo 9, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então ele já tinha, desde o início,
ele iria sofrer. E hoje nós vemos um evangelho totalmente diferente. Um evangelho onde as pessoas só querem as bênçãos, só querem o bem-estar. E nós vemos na igreja primitiva, a igreja sendo perseguida, a igreja sendo menosprezada pelo mundo, e encontramos esse grande contraste. Por que acontece isso então? Será que este evangelho é o verdadeiro evangelho? E o apóstolo aqui está mostrando um exemplo do seu apostolado de humildade e de sofrimento, algo que hoje os líderes não querem passar e muito menos o povo de Deus quer passar. E ele diz, no contexto deste verso, onde ele se considera o lixo do mundo, ele diz assim no verso 9, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Aqui, provavelmente, Paulo estivesse dizendo isso através do contexto da sua época, onde em Roma existiam os chamados gladiadores. E esses gladiadores, pela manhã, era dado que eles lutassem contra os animais selvagens com uma armadura para se protegerem. E esses espetáculos eram repetidos à tarde, e os gladiadores eram levados à arena de Roma, só que agora estavam nus e sem nada para se defenderem da espada do agressor. Se algum deles escapasse, era trazido novamente como motivo de riso no dia seguinte. Eles eram, na verdade, chamados de homens destinados à morte. Eram chamados os últimos a aparecer na arena naquele dia. Por isso, eram chamados de os últimos. O apóstolo Paulo faz essa analogia, essa comparação com os sofrimentos dos apóstolos a esses últimos gladiadores. Ele também pode estar se referindo aos apóstolos que vieram depois dos profetas em seus sofrimentos. Então, essa era a condição. Eram colocados nas arenas como espetáculos para o mundo, dos homens para os anjos. E dessa maneira eles podiam demonstrar todos os seus sofrimentos por Cristo. E eles recebiam, no verso 10 ele diz, nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, mostrando que muitas das vezes o Espírito Santo de Deus nos move de uma maneira em que as coisas que o Espírito Santo de Deus pode promover em nossas vidas, em nossos corações, em nossas atitudes, parece que para o homem natural é uma loucura. Eles não compreendem, porque a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus faz ela pregar, falar. E Paulo considerava aqueles irmãos de Corinto como sábios em Cristo, como pessoas intelectuais
que muitas das vezes não sabe compreender as coisas de Deus. Ele se considerava fracos e aqueles outros irmãos fortes. Ele considerava os outros irmãos ilustres e se considerava vis. Até aquela presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa, isto é, não tinham lugar certo, estavam com poucas roupas, não tinham uma moradia fixa, eram meros pregadores itinerantes, não sabiam aonde estaria o seu repouso. E ele dizia mais: e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Então, nesses versos que estamos lendo, alista as provações sofridas pelos apóstolos. E o verbo pôs sugere que Deus reservou para os apóstolos uma vida de sofrimento, testemunhada pelo mundo, pelos anjos e pela igreja, como nós podemos ver nesses versos lidos. Somos a escória deste mundo. Paulo, ele fala de coisas tais como comida, água, roupas apropriadas, enfrenta desprezo, tratamento rude, sem moradia certa, labuta de dia e de noite, sofre maledicência, perseguição e calúnia, e é considerado a escória, o lixo do mundo. O apóstolo Paulo, ele vai também dizer em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E também no capítulo 6 de 2 Coríntios, nos seus versos 4 e 5, ele vai novamente repetir: antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Vemos então como esses homens tinham essa vida, uma vida bem diferente da que encontramos em nossos dias. E esse sofrimento, em certo sentido, seria algo específico no ministério apostólico, não deixa de ser também o destino comum de todos os crentes que, unidos a Cristo, opõem-se ao pecado, à imoralidade, a Satanás, aos males do mundo e à injustiça que nós vemos em nossos dias. Os sofrimentos destes é considerado uma comunhão, uma participação naquilo que podemos dizer nos sofrimentos de Cristo Jesus quando esteve aqui neste mundo. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, verso 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele
padecemos. Então, uma das características que podemos ver, constatar na palavra do Senhor é uma característica de padecimento, para que também com ele sejamos glorificados. Então você que tem buscado servir ao Senhor de uma maneira sincera, pura, honesta, saiba que você neste mundo vai sofrer muitas retaliações, muita perseguição. E você tem que estar preparado. Você vai ser blasfemado, você vai ser injuriado. E será que você está disposto a sofrer por Cristo? Paulo, ele se considerava o lixo deste mundo e como escória de todos. A escória é uma expressão que vem da metalurgia, onde os metais são colocados sobre uma temperatura alta no fogo e aquilo que não é puro é deixado de lado, é o refúgio, é a escória, é colocado no cadinho e é retirado das propriedades puras de cada metal. Paulo se considerava como essa parte ruim dos metais. Que expressão que o grande apóstolo utiliza, considerando-se como o lixo deste mundo. Mas, para Deus, nós sabemos que ele era a menina dos olhos de Deus. Ele era um grande e grandioso servo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê essa compreensão de que para o mundo nós somos como lixo, não valemos nada, mas para Deus nós temos grande valor. Que Deus te abençoe e que você também possa seguir o caminho desses apóstolos que, quando estiveram aqui neste mundo, eles sofreram, mas foram mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém.